paz do Senhor Jesus Cristo. 10 de março de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Desejo que te vá tudo bem. Vamos orar. Ore comigo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, bendizemos o teu santo nome, te glorificamos, porque tu és o nosso Deus eternamente. Senhor amado, que a tua bênção esteja sobre cada vida, sobre esse trabalho, sobre a vida daqueles que nos ouvem, e que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, trazer a solução dos problemas, dar libertação, repreender toda a ação do inimigo pelo poder do teu nome. Assim, Senhor, nós oramos, nós te agradecemos e abençoamos, convicto que o Senhor está nos ouvindo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, vamos de meditação diária. Nobres líderes, pastores, obreiros, Igreja do Senhor, nesta semana em que meditamos sobre o tema o Pai e o Espírito Santo, voltamos nosso coração para uma das verdades mais profundas do Evangelho. O texto principal está em João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. O apóstolo João revela aqui que a fé em Cristo não apenas muda o homem, mas muda também sua identidade. Antes separados pelo pecado, agora reconciliados com o Pai. O Evangelho não apenas perdoa pecados, ele restaura relacionamento e estabelece uma nova família espiritual. O tema que estamos meditando hoje é: os que creem em Cristo recebem o direito de serem filhos de Deus. Os que creem em Cristo recebem o direito de serem filhos de Deus. O homem caído era apenas criatura, mas em Cristo recebe o direito legal e espiritual de tornar-se filho de Deus. Se fomos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo, estamos vivendo diariamente com a consciência dessa filiação e da esperança do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, a maior transformação do Evangelho não é apenas sair do pecado, é entrar na família de Deus. Vejamos o texto dentro da exegética. Quando João escreve, deu-lhes poder, a palavra grega exousia indica autoridade, direito legal concedido. Isso mostra que a filiação não é baseada em mérito humano, mas em concessão divina mediante a fé em Cristo. Dentro da hermenêutica bíblica entendemos que dentro de João está revelado uma mudança de propósito espiritual e jurídica diante de Deus. O pecador arrependido não apenas recebe perdão, mas é adotado espiritualmente. E isso conecta-se profundamente com a teologia apresentada por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: Paulo declara que Deus nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Portanto, vemos que esta passagem mostra que a adoção espiritual é parte do plano eterno de Deus. Não foi algo improvisado desde a eternidade. O Pai planejou que em Cristo homens e mulheres fossem recebidos como filhos.
Assim, a fé em Cristo abre porta para uma nova realidade espiritual. Pertencemos à família de Deus. Como está o texto de apoio, vejamos então a explicação. Podemos compreender ainda mais essa verdade em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, vejamos nesta passagem, Paulo mostra duas realidades espirituais. Primeiro, o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. Antes da regeneração, como Paulo lembra em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, éramos espiritualmente desviados e conduzidos por caminhos errados. A natureza humana vivia em rebeldia contra Deus. Porém, quando o Espírito Santo opera um novo nascimento, ele muda nossa posição espiritual. Segundo, o Espírito confirma nossa filiação. O texto diz que o Espírito testifica com o nosso espírito, e isso significa que há um testemunho interior, espiritual e real no coração do crente. Aleluia! A expressão Abba, Pai, vem do aramaico Abba, uma forma íntima e carinhosa de chamar ou clamar ao Pai, semelhante a papai. Vejamos na hermenêutica bíblica, isso mostra que a relação com Deus deixa de ser apenas religiosa e torna-se relacional, e torna-se profundamente relacional. Em Cristo temos acesso ao Pai, como afirma Efésios capítulo 2, 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A perspectiva de Efésios reforça que essa filiação também traz herança espiritual. Aos Efésios capítulo 1, versículo 11, afirma que em Cristo fomos feito herança. Portanto, o Filho de Deus não apenas é aceito na família, mas também participa das riquezas espirituais do Pai. Vejamos, queridos líderes, nobres, pastores, caros professores, alunos, mestres, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa verdade precisa ser aplicada à nossa vida espiritual diária. Muitas vezes, na caminhada cristã, enfrentamos dúvidas sobre identidade, valor, futuro. O inimigo tenta nos lembrar do passado, dos erros e da antiga vida. Porém, a palavra de Deus declara que fomos transformados pela graça. Portanto, de rebeldes espirituais, fomos feitos filhos legítimos. De rebeldes espirituais, fomos feitos filhos legítimos. O Espírito Santo habita em nós e confirma essa nova identidade, e isso produz duas evidências espirituais importantes. Primeiro, um clamor espontâneo a Deus como Pai. O crente verdadeiro sente liberdade para buscar a Deus em oração, clamando ou chamando-o de Pai, segundo uma obediência natural ao Senhor Jesus. O Espírito Santo gera em nós o desejo de agradar ao Senhor. Na visão pentecostal, entendemos também que esse relacionamento com Deus é fortalecido pela ação contínua do Espírito Santo em nossa vida.
incluindo a plenitude do Espírito, conforme o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 5, e também capítulo 2, versículo 4, e aos Efésios capítulo 5, versículo 18. O Espírito não apenas nos adota espiritualmente, mas também nos capacita a viver como filhos de Deus nesta geração. E isso significa que nossa vida deve refletir santidade, amor, obediência e dependência de Deus. Quem sabe que é filho de Deus não vive como escravo do pecado, vive como herdeiro da graça. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, João 1,12 revela um dos maiores privilégios do Evangelho. Aqueles que recebem a Cristo, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Essa filiação é confirmada pelo Espírito Santo, que nos liberta da escravidão do pecado e testifica em nosso coração que pertencemos à família divina. O Pai nos adotou, Cristo nos redimiu e o Espírito Santo confirma nossa identidade espiritual. Assim, não caminhamos mais como órfãos espirituais, mas como filhos amados, guiados pelo Espírito e herdeiros da glória eterna em Cristo. Aleluia. Se realmente somos filhos de Deus e herdeiros de sua glória, que tipo de vida estamos demonstrando diante da igreja, da sociedade e desta geração? Que o Espírito Santo nos ajude a viver como filhos que honram ao Pai, proclamam Cristo e manifestam a presença de Deus ao mundo. Amém.